Três dicas para você viver em paz. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto Reflexão. E pelos próximos minutos, eu espero que você esteja com a mente aberta para aprender algo novo e que você use esse momento para refletir sobre o seu interior, sobre como você está agora e sobre como você gostaria de estar em breve. Existem pessoas e situações que sabem nos tirar do sério. E essas pessoas e situações tornam muito difícil o ato de aplicarmos lições que aprendemos em mensagens como essa que você está ouvindo agora. Pois é como se soubéssemos exatamente o que fazer. Mas nos desestabilizamos diante dessas pessoas e situações. Daí sempre cometemos os mesmos erros e ficamos com as mesmas frustrações de sempre. Mas hoje eu quero te dar 3 dicas para que você possa viver em paz. A primeira dica que eu quero te falar é: não espere que percebam a sua mudança. Se você está nessa busca para ser uma pessoa mais pacífica, mais tranquila e que pensa mais de uma vez antes de falar, não fique esperando que as pessoas percebam que você mudou, principalmente aquelas pessoas que mais convivem com você. A verdade é que você não mudou por completo ainda, você está mudando. Portanto, é comum que as pessoas que te veem todos os dias não reparem de forma imediata essa mudança. E na realidade, se for uma mudança muito brusca, ou seja, se você começar a agir de forma mais pacífica de repente, a chance é de você receber uma reação de deboche, pois vão achar que você está querendo aparecer ou alguma coisa do tipo. Então a primeira dica é: se você está buscando essa mudança, busque ela por você mesmo, pela sua saúde mental, e não para que os outros vejam o quão elevado mentalmente e espiritualmente você é. Busque ser alguém verdadeiramente da paz, ao invés de buscar parecer com alguém da paz. A segunda dica é: não se compare. Para algumas pessoas, é mais fácil serem mais calmos, pensarem com mais frieza e agirem com menos impulso. E se para você é mais difícil agir assim, está tudo bem. Pode ter certeza que você tem facilidade em algo que essa pessoa com a qual você tanto se compara tem uma imensa dificuldade. Então se comparar é inútil, pois somos diferentes, viemos de contextos diferentes e temos coisas para melhorar, mas cada um tem a sua dificuldade e o seu defeito. A terceira dica que eu tenho para você é: tente se conectar com o presente. Eu vivo dizendo isso em todas as reflexões, eu sei, mas o fato é que não existe uma maneira saudável de viver se você passar o tempo todo no celular, na rede social, você ficar hipnotizado por essa telinha por tanto tempo como essa geração tem se acostumado a ficar. Estamos com a nossa mente viciada em entretenimento rápido, em informações rápidas e em tudo muito rápido, a ponto de não conseguirmos mais nem nos concentrarmos em uma conversa por mais de 5 minutos, pois logo pegamos o nosso celular e começamos a buscar por conteúdo, sendo que ali, diante de nós, tem uma pessoa cheia de conteúdo, mas nós preferimos nos fechar no nosso mundo virtual, que muitas vezes, ao invés de nos oferecer entretenimento e alívio, nos oferece ansiedade e angústia. Então, durante os próximos dias, tente se conectar com o presente e com aquilo que está bem diante
de você. Tenha paz interior. A vida é cheia de altos e baixos, e por causa disso precisamos ter muito equilíbrio se quisermos viver de forma plena. Mas é muito difícil encontrar um equilíbrio dentro da nossa mente. E quando a gente encontra, é muito difícil mantê-lo. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A primeira coisa que precisamos entender, se quisermos ter uma vida mais equilibrada, é que eu e você não somos completos. E não estamos completos. Ou seja, ainda estamos em processo de mudança, de evolução e crescimento. Algumas pessoas sofrem por não conseguirem mudar algumas coisas em seu interior, achando que aquilo que sentem, pensam e a forma como elas agem são coisas definitivas, porém não são. O que você conhece a seu respeito pode ser mudado, pode ser melhorado e pode ser aperfeiçoado. E entender isso nos ajuda a não nos desesperarmos e ficarmos frustrados com a gente mesmo quando tomamos uma atitude ou dizemos algo que não gostamos. E ter isso em mente alivia a nossa consciência, pois sabemos que se falamos algo ou temos uma atitude que não gostamos, podemos mudar isso e podemos passar a ter uma nova atitude diante das coisas que surgirem na nossa vida. Estamos o tempo todo nos refazendo, nos reconstruindo, e a cada novo dia aprendemos algo novo e desaprendemos coisas ruins que nos atrapalham nesse processo. Da próxima vez que você errar, ao invés de pensar algo do tipo eu não presto, eu não tenho jeito mesmo, enxergue isso como uma oportunidade de mudança e pense, veja, eu preciso melhorar nisso e agora que sei, eu tenho a oportunidade de executar essa mudança. Para ter paz interior, precisamos parar de procurar algum culpado por aquilo que não sai como nós havíamos planejado. Quando procuramos culpados por nossas frustrações, de fato podemos até achar algumas pessoas a quem culpar. Mas eu te pergunto, isso vai adiantar em quê? Na maioria das vezes, não vamos receber um pedido de desculpas da pessoa a quem estamos culpando. E na realidade, só criamos uma bola de neve, pois quando falamos os nossos motivos, a outra pessoa também diz os dela. E isso gera uma briga que simplesmente não tem fim, que não tem vencedor. A vida não é uma competição de quem acerta mais, mas sim uma caminhada, onde o que realmente interessa é o quanto algumas coisas valem a pena, como a companhia das pessoas que amamos, o bem-estar delas e a nossa saúde mental. E o que não interessa, ou pelo menos não deveria importar tanto, é se eu ou você estamos certos. Entre estar certo e ter paz, escolha sempre ter paz. E só essa simples atitude já vai te trazer muita calma interior. A sua paz interior vai afetar a todos que cruzarem o seu caminho, e ela vai transformar todos os ambientes em que você estiver. Pois assim como tudo que diz respeito ao comportamento humano, a paz e a serenidade também são contagiantes, assim como a raiva e o ódio. Existe um fenômeno na internet chamado cancelamento. E todos nós já podemos testemunhar alguém sendo cancelado por algum motivo. Algumas pessoas por causa de crimes que elas cometeram, mas outras por um simples efeito manada, ou seja, alguém começa a disseminar ódio gratuito sobre alguém e outras pessoas que nem sabem de fato o que está acontecendo vêm atrás e destilam ódio também,
só porque viram alguém fazer. Ou seja, elas foram contagiadas, induzidas, se inspiraram em alguém para agir dessa forma. Uma resposta branda, um tom de voz calmo, um olhar de sinceridade, agir com empatia, tudo isso é capaz de amenizar ou até mesmo parar uma briga ou uma discussão, pois o ódio, quando alimentado, é contagiante, mas a calma e a sabedoria, quando são exercidas, também são muito contagiantes e podem mudar tudo num piscar de olhos. Porém, é importante que sejamos agentes da paz com a intenção correta, pois algumas pessoas agem de forma pacífica com o intuito de parecerem superiores às outras. E quando isso acontece, fica nítido para quem está vendo, e isso só gera mais raiva, mais ódio e mais briga. Agir com sabedoria não te torna melhor do que ninguém, e na realidade, se você precisa parar um pouco para respirar e avaliar suas atitudes, talvez seja porque você, mais do que ninguém, precisa disso. Ou seja, você está todo desequilibrado e está buscando por uma renovação interior. Então, não é melhor do que ninguém. Apenas está numa jornada de autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Para você conseguir ter mais paz interior, é preciso desenvolvê-la primeiro em sua mente, pois a forma como pensamos interfere na forma como enxergamos, tanto a nós mesmos como tudo e todos à nossa volta. Isso fará toda a diferença em nossa jornada na busca pela paz interior. Aquilo que alimentamos em nossa mente vai ser aquilo que vai sair dela, vai ser o que emana do nosso interior, tanto para nós quanto para as pessoas em geral. E muitas vezes não conseguimos entender algumas atitudes e falas que nós temos e ficamos nos perguntando: de onde saiu isso? E a resposta é sempre de dentro da nossa própria mente. Alimentamos a nossa mente o tempo todo, mesmo sem perceber. E só nos damos conta disso quando temos uma atitude ou quando dizemos algo que nos deixa assustados com a gente mesmo. Então, por isso, temos que prestar muita atenção naquilo que deixamos crescer dentro de nós, pois isso moldará nossas atitudes e as nossas reações diante do mundo que nos rodeia. Para ter paz interior, precisamos desenvolvê-la, dia após dia, filtrando tudo aquilo que vem em nossa mente, buscando nos alimentarmos com coisas boas, com coisas produtivas, com aquilo que nos ajuda a desenvolver a empatia e o respeito. E dessa forma conseguiremos ter uma mente mais calma e pacífica. O poder da paz. É possível ter uma vida mais tranquila e viver em paz consigo mesmo, com as pessoas à sua volta e com todo o resto. Mas antes precisamos entender o verdadeiro significado da paz, do poder que ela carrega, pois isso é capaz de mudar a nossa mentalidade e, consequentemente, a nossa vida. Para usufruirmos da paz, precisamos estabelecer, entender que ter paz não é ter uma vida sem problemas, pois isso é impossível. Sempre surge um imprevisto, algo que pode te irritar, um prazo muito apertado, uma briga com alguém que você ama, um desentendimento no trabalho, um cansaço que toma conta do nosso corpo e nos impede até de fazer as tarefas mais simples, dentre 1 milhão de outras coisas que inevitavelmente iremos nos deparar ao longo do caminho. Ter paz não significa estar livre de situações assim para sempre, mas sim
conseguir pensar de forma clara e tranquila, mesmo passando por momentos difíceis. Quando adquirimos a paz dentro da nossa mente, conseguimos adquirir quase que um superpoder que nos ajuda a lidar com as situações de forma mais inteligente, emocionalmente falando, e também mais sábia. Para alcançar a paz, a primeira coisa que precisamos fazer é pararmos de tentar evitar tudo aquilo que nos causa desconforto e começar a enxergar essas coisas como parte da vida. Não significa que você não irá chorar quando estiver triste, não irá se estressar e falar além do necessário às vezes, ou que você vai tomar atitudes precipitadas diante das coisas. Ou seja, mesmo com uma mentalidade pacífica, você ainda continuará sendo você. Porém, terá mais certeza daquilo que você quer manter dentro de si, daquilo que você quer que cresça dentro de você. Quando você começar a praticar a paz, você conseguirá enxergar uma situação estressante, por exemplo, e automaticamente, mesmo após ter se estressado, vai pensar: isso veio até a minha mente, mas não precisa ficar nela. Eu abro mão de pensar nisso e não vou deixar que isso controle as minhas emoções. Viver em paz não é ignorar os problemas, mas sim entender que todos eles têm uma solução. Então não há motivo para desespero. Esse é o poder da paz, é a capacidade de enxergar a finitude das coisas, das situações e até mesmo da vida. Pois quando nos lembramos de que não estaremos aqui na terra para sempre, e nem as pessoas que amamos, logo repensamos nossas atitudes e a maneira como gastamos o nosso tempo com brigas por conta de coisas fúteis que passam, coisas que com certeza vão passar e que não valem a pena o desgaste e o desespero. Comece a praticar essa mentalidade. E veja, eu estou usando a palavra praticar, pois é exatamente isso. É como uma habilidade a ser desenvolvida mesmo. Diferente dos superpoderes dos heróis que os atingem de forma inesperada e aleatória, a paz faz morada na mente daqueles que a buscam e buscam a colocar em prática no dia a dia, abrindo mão às vezes de estarem certos, de terem razão em determinadas situações, de falarem ainda mais alto quando uma conversa sobe o tom. E tudo isso para quê? Para constantemente estar praticando a paz e o hábito de agir com tranquilidade e sabedoria. Todos os dias são repletos de desafios, e a maioria desses desafios se encontram em nossos relacionamentos. Seja em nosso relacionamento amoroso, seja na nossa convivência familiar, ou até mesmo com alguma amizade. Sempre temos embates, e sempre temos que aprender a conviver com a opinião do outro e usar a empatia para enxergar o ponto de vista do outro. Refletindo sobre isso, responda essa pergunta a si mesmo. Em uma discussão, você prefere ter paz ou ter razão? Quando o assunto é ter razão, é necessário tomar cuidado para não cairmos em uma armadilha, pois o fato de ter razão em si não é o suficiente. Pois se você tem essa razão internamente, você consegue se abster de querer provar que você está certo durante uma discussão. Mas quando você quer provar para o outro que você tem razão, você precisa que ele esteja errado. E é assim que a maioria das discussões casuais acabam se tornando brigas intensas. Na hora de defender o seu ponto de vista,
você acaba ficando inflexível quanto ao ponto de vista do outro e pode levar em consideração somente a sua necessidade, a sua maneira de enxergar as coisas e somente a sua maneira de funcionar e ignorar completamente a experiência do outro. Em nossos relacionamentos, o ato de brigar por ter razão deve servir como um sinal de alerta, pois quando ambas as partes estão apenas interessadas em provar que o outro está errado, significa que a principal coluna do relacionamento não existe mais. E essa coluna chama-se diálogo. Em um diálogo, você fala, mas você também ouve. Você questiona, mas também é questionado. E você conclui, mas também tem a sua opinião concluída pela outra pessoa. Quando o diálogo acaba, o que deveria ser um relacionamento se torna um campo de batalha. E aí cada um usa as armas que tem. Mas a maior certeza nisso tudo é que alguém vai sair ferido. E que se alguém vai ganhar, o outro vai perder. Onde nós falhamos como seres humanos e começamos a viver a vida como se ela fosse uma grande disputa o tempo todo. O que ganhamos quando usamos toda a nossa energia para provar que o outro está errado? Ganhamos a discussão? Será que só se ganha quando isso acontece ou será que também perdemos? E se perdemos, o que perdemos? E sabe de uma coisa? Quando você ganha a discussão, você perde a paz. Ao provar que você está certo, que o seu ponto de vista é o que deve ser levado em consideração, ou seja, que o ponto de vista do outro é inválido e deve ser ignorado, você cria uma ruptura na relação de vocês e cria uma barreira gigantesca que os separam. E é por isso que você perde a paz. Pois a princípio, quando você briga com alguém, você pode até pensar que isso não está te afetando, mas acredite, te afeta sim. Afeta o seu ambiente, seja o ambiente familiar, profissional ou qualquer outro no qual você esteja inserido, e te afeta internamente. O silêncio que se segue após alguém vencer ou pensar que venceu uma discussão é ensurdecedor e incomoda. Causa uma tensão e um desconforto sem fim, tanto para aquele que está achando que venceu a discussão, quanto para quem pensa ter perdido. Em situações assim, devemos exercitar o hábito de, ao invés de pensar por que estou brigando, podemos trocar esse pensamento pelo para que eu estou brigando. Na maioria dos casos, se você exercitar esse tipo de pensamento, você vai sentir uma vontade enorme de ceder, bem no meio de uma discussão, pois você vai perceber que não existe propósito nenhum naquilo. E que se o único propósito, se é que podemos chamar assim, é machucar a outra pessoa, você não vai querer seguir adiante com a discussão. Porque eu não te conheço, mas eu tenho certeza que machucar o sentimento dos outros não é algo que te deixa feliz. Senão, talvez você nem estaria aqui ouvindo essa mensagem. Se o seu único propósito de vida é ser compreendido, ser amado, ser aceito e ser admirado de todas as formas possíveis, você sempre vai estar na posição de ataque e sempre estará pronto para vencer qualquer discussão, mesmo que isso te custe a paz ou que te custe um bom relacionamento com alguém. Porém, se o seu propósito de vida é amar, aceitar o outro, compreender o outro e admirá-lo em sua totalidade, mesmo com todos os defeitos e falhas que tanto você quanto ele sabem que tem, você viverá uma vida com mais paz. Você começa a se desarmar.
o que automaticamente faz com que os que estão ao seu redor se desarmem também, mesmo que isso demore um pouco. A princípio, quando você começar a escolher ter paz, ao invés de ter razão, as pessoas com quem você costuma discutir vão pensar que você está querendo ser superior a elas, que você quer posar de evoluído em cima do descontrole dela. Portanto, esteja preparado para isso, para você não ser pego de surpresa e não perder a cabeça por causa de uma provocação. Com o tempo, à medida que você vai exercendo a paz e vai amadurecendo isso dentro de você, as pessoas à sua volta vão perceber que você está fazendo isso não para ser melhor do que elas, mas sim para ser melhor do que você um dia já foi. Seja alguém que ouve mais as pessoas, que usa mais a sua empatia e gaste a sua energia tentando entender o ponto de vista do outro, ao invés de usar essa mesma energia para rebater as pessoas e para vencer a discussão a todo custo. Eu não vou mentir para você, vai demorar um tempo até que isso se torne uma realidade em nossa vida, pois nós estamos engatilhados, estamos vivendo no modo automático e infelizmente para nós é muito mais fácil viver brigando com os outros do que ouvindo e tentando compreender as pessoas. Esse é o nosso modus operandi. Mas saiba que qualquer esforço que você faça em nome da paz, em nome de uma boa convivência e em nome dos relacionamentos saudáveis, vale a pena. E sempre te conduz para uma fase melhor da sua vida, tanto internamente quanto externamente. Volte aqui nessa reflexão sempre que for necessário e faça um esforço para se lembrar de que a partir de agora você vai preferir ter paz do que ter razão e que você está fazendo isso pelo seu próprio bem-estar e pela sua própria saúde mental, mas também está fazendo isso pelo bem-estar e pela saúde mental do outro. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente o seguinte: eu prefiro ter paz.